Um paciente de 72 anos disse-me uma vez: Doutora, faço isto da mesma maneira há 50 anos, mas ultimamente sinto que algo está errado. Ele não estava doente, não estava a tomar novos medicamentos, mas o que estava a danificar silenciosamente o seu corpo era a masturbação, não o ato em si, mas a forma como o fazia, e ele não fazia a menor ideia de que estava a prejudicar o seu coração, a sua próstata e até mesmo a sua capacidade de sentir. Soadará. Cláudia Lopes, urologista com mais de 60 anos de experiência a ajudar homens com mais de 60 anos a manter a força, a circulação e a confiança, sem vergonha, pílulas ou suposições. Disseram-lhe que é saudável, mas depois dos 60, alguns hábitos íntimos podem tornar-se silenciosamente prejudiciais sem um único sinal de aviso. Neste vídeo vou revelar 7 erros que os homens velhos cometem durante a masturbação e como corrigi-los antes que afetem a sua energia, o seu desempenho ou a sua saúde a longo prazo. E o erro número 6 é aquele que quase todos os homens cometem. Vamos começar. Antes de mergulharmos no assunto, se ainda não se inscreveu, agora é uma boa altura para clicar nesse botão e ativar o sininho para não perder nenhum conselho futuro feito à medida para homens com mais de 60 anos. E se este vídeo lhe diz algo, digite um nos comentários, se não, digite 0. O seu feedback ajuda-me a criar conteúdo melhor para si. Agora vamos analisar mais de perto o primeiro erro, um que se tornou mais comum nos últimos anos e que, no entanto, remodela silenciosamente a forma como o seu cérebro e corpo respondem ao prazer. Erro 1. Usar pornografia como o estímulo principal. Ao longo dos anos, tive inúmeros homens, geralmente na casa dos 60 ou 70 anos, sentados à minha frente com a mesma preocupação silenciosa. Doutora, dizem eles, parece que já não consigo sentir muito. É como se o meu corpo estivesse a ficar dormente e não sei porquê. Na maioria das vezes, faço-lhes uma pergunta simples: com que frequência recorre à pornografia? E quase sempre eles baixam o olhar, não por vergonha, mas porque nunca se aperceberam de que isso poderia estar a fazer mal. Veja bem, quando se tem mais de 60 anos, o sistema de dopamina do seu cérebro, o responsável pelo prazer e pela motivação, já não é tão aguçado ou flexível como antes. Assistir a vídeos intermináveis de conteúdo adulto de alta velocidade e alta intensidade inunda o seu cérebro com mais estimulação do que ele alguma vez foi projetado para suportar. E quando faz isso, dia após dia, semana após semana, o seu cérebro adapta-se da pior maneira possível, começa a dessensibilizar-se. Isso significa que aquilo de que antes gostava, a centelha real e natural da intimidade, começa a desvanecer-se. O toque já não parece o mesmo, o seu corpo não responde tão rapidamente e mesmo que ainda esteja fisicamente saudável, a sua capacidade de se conectar profundamente, de sentir algo real, escapa-se silenciosamente. O que é ainda mais trágico é que muitos homens mais velhos culpam-se a si mesmos. Pensam que simplesmente perderam um jeito com a idade. Mas na verdade não é a idade, é a sobreestimulação. E se não redefinir o sistema de resposta do seu cérebro, este tipo de dormência pode persistir durante anos, até décadas. Portanto, se notou uma queda na sensibilidade, na conexão ou na satisfação, não a ignore. Este primeiro erro pode ser a razão oculta por trás de tudo isso. E o que é ainda mais surpreendente, o próximo erro não tem nada a ver com o que vê, mas com o local onde o faz e como esse ambiente prejudica silenciosamente o seu corpo de formas que a maioria dos homens nunca percebe. Erro 2. Masturbar-se sentado na sanita. Este pode parecer inofensivo à primeira vista, até mesmo conveniente. Ao longo dos anos, falei com muitos homens mais velhos que admitem em voz baixa que a casa de banho se tornou o seu espaço privado, não apenas para a higiene, mas para a libertação. É onde ninguém interrompe, onde a porta se tranca e onde as rotinas parecem seguras. Mas o que a maioria não percebe é que masturbar-se sentado, especialmente na sanita, está a fazer muito mais mal do que pensam.
À medida que os homens envelhecem, a circulação torna-se um dos sistemas mais importantes a proteger. O fluxo sanguíneo é a base de uma função sexual saudável, do bem-estar da próstata e até da sua capacidade de recuperar após o clímax. Mas estar sentado por longos períodos, especialmente naquela posição curvada e comprimida que muitos homens adotam na sanita, restringe o fluxo sanguíneo para a região pélvica. Pressiona a próstata, contrai o assoalho pélvico e danifica subtilmente os nervos, que já são mais frágeis com a idade. Tenho visto o padrão com tanta clareza. Homens na casa dos 60 e 70 anos que desenvolvem inchaço, gotejamento pós-micção, dificuldade em esvaziar completamente a bexiga ou dores na virilha, mas nunca associaram isso a este hábito privado. No entanto, posso dizer-lhe, como urologista que já reviu os exames, ouviu as histórias e acompanhou os resultados, que esta posição, aparentemente inocente, pode desencadear uma lenta reação em cadeia que faz com que tudo, desde a intimidade à micção, piore com o tempo. A solução não é complicada, é simplesmente uma questão de consciência. Se isto lhe soa familiar, considere mudar de ambiente. Fique de pé, recline-se, dê espaço à sua área pélvica para respirar e circular. Porque, acredita em mim, a sua próstata está silenciosamente a implorar para que pare de apertar. Agora, se acha que este erro foi surpreendente, espera até ouvir o próximo. É algo que a maioria dos homens mais velhos faz sem sequer se aperceber e está secretamente a reprogramar o seu corpo para sentir menos cada vez que tentam desfrutar. Erro 3. Apressar a experiência. Um dos hábitos mais comuns que vejo em homens mais velhos, especialmente naqueles que passaram por décadas de stress, rotina ou que simplesmente aprenderam a manter as coisas rápidas e discretas, é apressar a experiência do autoprazer. Tratam-no como uma tarefa a ser concluída, um momento a ser superado, em vez de algo a ser sentido plenamente. Mas aqui está o problema: depois dos 60 o seu corpo já não funciona bem sob pressão, literal ou emocionalmente. Tive pacientes que me disseram: doutora, só quero despachar isto, não tenho tempo para demoras. Mas quando se apressa, coloca o seu sistema nervoso num estado de tensão. O seu ritmo cardíaco aumenta demasiado rápido, os vasos sanguíneos contraem-se e os benefícios relaxantes e hormonais da libertação oxitocina, dopamina, serotonina não atingem o seu potencial máximo. Pode atingir o clímax, mas o seu corpo não recebe a verdadeira recompensa. Em vez de se sentir satisfeito, sente-se mais vazio. Em vez de energizado, sente-se esgotado. Pior, este padrão apressado ensina o seu corpo que o prazer é rápido, superficial e desconectado. Com o tempo, começa a perder sensibilidade, não consegue manter a excitação, tem dificuldade em manter o interesse com uma parceira e durante todo esse tempo pensa que é apenas a velhice, mas não é. É o hábito da urgência, um hábito que está silenciosamente a roubar-lhe algo muito mais poderoso do que apenas alguns minutos de alívio. Desacelere, deixe que cada momento seja intencional. O seu corpo ainda é capaz de sensações profundas se lhe der espaço para sentir. Respire, faça uma pausa. Já não há uma linha de chegada, apenas presença. E por falar em presença, a maioria dos homens nem se apercebe de que está a negligenciar um dos grupos musculares mais importantes do corpo masculino, um sistema oculto que controla tudo, desde a força da ereção ao controle da bexiga. Isso vem a seguir e, assim que o entender, tudo sobre a sua saúde sexual pode mudar. Erro 4. Ignorar o assoalho pélvico. A maioria dos homens nunca ouviu falar dele e, no entanto, o assoalho pélvico é uma das partes mais vitais do seu corpo, especialmente depois dos 60. É a fundação sobre a sua bexiga, a sua próstata, os seus órgãos sexuais, o motor oculto que alimenta tudo, desde as ereções aos orgasmos e ao controle urinário. E quando este grupo de músculos está fraco ou
negligenciado, tudo começa a sofrer, silenciosa mas profundamente. Lembro-me de um homem, na casa dos 60, ex-atleta, pai orgulhoso, que veio ter comigo a queixar-se de uma queda no desempenho sexual. Doutora, disse ele, alimento-me bem, faço exercício, mas algo simplesmente já não funciona. O que ele não percebia era que o seu assoalho pélvico, outrora forte e ativo durante a juventude, tinha ficado adormecido. Anos sentado, a reter o estresse na parte inferior do abdômen e a ignorar essa parte do seu corpo, deixaram-no desconectado e com dificuldades. Quando se masturba sem envolver o assoalho pélvico, ou pior, quando faz força para baixo e empurra, e está a colocar uma pressão desnecessária na sua próstata e a enfraquecer os próprios músculos que deveriam apoiá-la. Com o tempo, isto leva a perdas de urina, gotejamento, diminuição da qualidade da ereção e redução da sensação durante o clímax. Não é algo que surge de uma só vez. Instala-se silenciosamente, ano após ano. Mas aqui está a boa notícia. Pode reativar estes músculos. Contrair suavemente a área que usaria para parar o fluxo de urina durante a excitação desenvolve a consciência à força. Com o tempo, este simples hábito pode restaurar não apenas a função física, mas também a confiança. E por falar em confiança, demasiada ou pouca atividade nesta parte da sua vida pode, na verdade, desequilibrar todo o seu sistema. Pode surpreender-se ao saber que a frequência, a regularidade com que se toca pode desempenhar um papel muito maior do que lhe foi dito. Vamos explorar porquê a seguir. Erro 5. Frequência demasiado alta ou demasiado baixa. Este é um assunto sobre o qual muitos homens mais velhos hesitam em falar. Alguns preocupam-se por o fazerem com demasiada frequência. Outros questionam-se silenciosamente se já passou demasiado tempo sem o fazer. E algures entre a vergonha, a confusão e conselhos desatualizados, a maioria dos homens com mais de 60 anos acaba por percorrer um caminho solitário e incerto. O que tenho visto na minha prática é isto. Ambos os extremos podem causar danos. Quando um homem se masturba com demasiada frequência por hábito, tédio ou emoções não resolvidas, o seu corpo muitas vezes não consegue acompanhar. Os níveis de energia caem, o tecido da próstata fica irritado e com o tempo ele pode notar que demora mais tempo a recuperar ou que o seu interesse na intimidade real diminui. Torna-se menos sobre o desejo e mais sobre a rotina, e isso embota o sistema nervoso e drena a vitalidade. No outro extremo, alguns homens param completamente, talvez seja devido a medicação, problemas de saúde, culpa religiosa ou simplesmente a crença de que já estão demasiado velhos. Mas o que não percebem é que o corpo, como qualquer sistema, precisa de circulação regular. A excitação sexual, mesmo sem clímax, ajuda a manter o fluxo sanguíneo para os genitais, nutre as terminações nervosas e mantém a força erétil. Quando isso está ausente por demasiado tempo, a atrofia instala-se, o desejo desvanece e a porta para a conexão, tanto física como emocional, começa a fechar-se sem aviso. Não há um número perfeito, mas para a maioria dos homens com mais de 60 anos, 1 a 2 vezes por semana, feitas de forma consciente, com presença e cuidado, é muitas vezes o ponto ideal, permite que o corpo mantenha a circulação, restaure o ritmo hormonal e mantenha o sistema vivo sem exaustão. Lembre-se, isto não se trata de regras, trata-se de ouvir. O seu corpo fala silenciosamente na idade mais avançada. A chave é aprender a ouvi-lo. E, no entanto, mesmo quando a frequência está certa, um erro comum ainda pode anular todo o progresso. É algo que a maioria dos homens faz instintivamente, sem perceber que está a danificar os seus nervos e a alterar a própria forma da sua masculinidade. Deixe-me mostrar-lhe o que é a seguir. Erro 6. Usar demasiada pressão ou força. Este é um dos erros mais negligenciados que vejo em homens mais velhos e um dos mais prejudiciais. Não consigo contar quantos pacientes sentaram à minha frente, frustrados e confusos, dizendo coisas como: doutora,
Já não sinto tanto como antes ou está a exigir mais esforço do que nunca? E por trás dessas palavras está muitas vezes um hábito silencioso em que nunca pensaram duas vezes usar demasiada pressão quando se tocam. E eu entendo. À medida que a sensibilidade diminui com a idade, a resposta natural é agarrar com mais força, pressionar com mais força ou tentar recriar essa sensação perdida com intensidade. Mas aqui está a verdade que o seu corpo está a tentar dizer-lhe: a força não restaura a sensação, destrói-a. Os nervos no seu pénis são delicados, especialmente na casa dos 60, 70 e mais além. Anos de fricção agressiva, aperto forte ou o uso de objetos ou superfícies que aplicam demasiada força podem levar a danos físicos reais, microrrasgos no tecido, perda de elasticidade, até mesmo cicatrizes sobre a superfície, o que pode causar curvatura, redução do fluxo sanguíneo e dor durante a excitação. Não é apenas desconfortável, pode alterar permanentemente a sua anatomia. Este tipo de trauma é um ladrão silencioso. Não aparece de um dia para o outro, acumula-se lentamente e quando se nota a diferença, os danos já estão muitas vezes bem avançados. Mas há outra camada nisto. Quando um homem sente que tem de lutar pelo prazer, ele desconecta-se da alegria que isso proporciona. Torna-se uma luta em vez de algo curativo. Só esse padrão mental pode remodelar a capacidade do corpo de relaxar e receber. Portanto, adote uma abordagem mais suave. O seu corpo merece. O seu eu futuro agradecer-lhe-á. E por falar em desconexão, há um último erro que vai mais fundo do que a técnica, mais fundo do que o corpo. É algo espiritual e emocional e demasiado comum entre os homens mais velhos e pode ser o mais prejudicial de todos. Vamos falar sobre isso. Erro 7. Masturbar-se sem emoção, conexão ou intenção. Este é o erro mais invisível de todos e muitas vezes o mais desolador. Não se trata do que faz, com que frequência ou mesmo onde. Trata-se de como se sente quando o faz. Com o tempo, muitos homens mais velhos começam a ver o autoprazer como algo mecânico, rotineiro, vazio, despojado de significado. Torna-se uma fuga silenciosa da solidão ou um hábito monótono feito sem pensamento, sem emoção e sem intenção. Falei com tantos homens na casa dos 60, 70 e mais além que dizem a mesma coisa. Já não sinto o mesmo ou nem sei porque me dou ao trabalho. E a verdade é que os seus corpos ainda podem funcionar, mas os seus corações não estão no ato. Não há conexão, não há presença, não há calor e essa distância emocional tem o seu preço, não apenas mental, mas também fisicamente. Quando a masturbação está desconectada da emoção, treina o sistema nervoso para esperar prazer sem propósito. Pode ainda atingir o clímax, mas o seu cérebro e corpo não libertam as mesmas hormonas curativas. Não obtém a oxitocina que melhora o humor ou a dopamina que constrói a motivação. Em vez disso, fica com uma sensação de vazio, uma sombra do que a experiência costumava ser. E ainda mais profundamente, reforça a ideia de que o prazer é algo que se faz sozinho, silêncio, sem alegria. Mas não tem de ser assim. Mesmo o toca-solo pode ser sagrado, consciente e afirmativo. Pode ser um momento para se reconectar com o seu corpo envelhecido, não com vergonha, mas com gratidão. O seu corpo ainda é seu, ele ainda sente, ele ainda importa. Agora que exploramos todos os 7 erros, vamos juntar tudo, porque a verdadeira transformação começa quando se entende como reconstruir, como reconectar-se com força, confiança e vitalidade em qualquer idade. Vamos falar sobre o que vem a seguir. Ignorar o quadro geral. O seu corpo ainda está a falar consigo. Se chegou até aqui, quer falar consigo não apenas como médica, mas como alguém que respeita profundamente a jornada em que se encontra. Ao longo dos anos vi tantos homens bons a lutar em silêncio. Culpam a idade, culpam o tempo, alguns até se culpam a si mesmos.
Mas a verdade é que nunca ninguém nos ensinou a cuidar dos nossos corpos à medida que envelhecem, especialmente quando se trata de sexualidade, prazer e conexão. Acabou de ouvir os 7 erros mais comuns que os homens mais velhos cometem quando se trata de masturbação, e nenhum deles vem da preguiça ou da ignorância. Vem do hábito de décadas a fazer o que antes funcionava, sem perceber que o corpo, tal como a vida, muda. Uma circulação mais lenta, uma próstata mais sensível, um sistema nervoso que já não tolera a força ou a negligência, um coração que anseia não apenas por sensação, mas por significado. Deixe-me ser clara, não há nada de vergonhoso em tocar-se. Não há nada de vergonhoso em procurar conforto, alívio ou mesmo alegria através do seu próprio corpo. O que se torna perigoso é quando deixamos de prestar atenção, quando nos apressamos, quando nos desconectamos, quando assumimos que o que antes funcionava funcionará sempre. Veja bem, cada um desses erros, usar pornografia com demasiada frequência, masturbar-se em posições inadequadas, apressar o processo, negligenciar o assoalho pélvico, fazê-lo em demasia ou em falta, aplicar pressão excessiva ou fazer os movimentos sem emoção, têm uma coisa em comum, a desconexão. E essa é a verdadeira ameaça. Não a idade, não o desejo, mas a lenta erosão da sua conexão com o seu próprio corpo, o seu próprio prazer e a sua própria vitalidade. Mas aqui está a boa notícia. Não é tarde demais. Nunca é. O seu corpo ainda está a falar consigo, mesmo que seja mais baixo agora, mesmo que demore mais tempo a responder, mesmo que as coisas não pareçam as mesmas. Ele ainda está vivo e quer a sua atenção, o seu cuidado, o seu respeito. Tal como um carro clássico, precisa de um manuseamento diferente com a idade, mas isso não o torna menos valioso. Na verdade, em muitos aspectos, torna-o mais sagrado. Então, o que faz agora? Comece por pouco. Seja mais gentil. Seja mais consciente. Reaprender a paisagem do seu corpo. Use a intenção, não o hábito. Use a curiosidade, não a vergonha. Pare de perseguir o desempenho e comece a honrar a sensação. Não tenha medo de respirar, de fazer uma pausa, de sentir. E, acima de tudo, não deixe de acreditar que a conexão ainda é possível dentro de si, com os outros. Já vi homens na casa dos 60, 70 e até no início dos 80 anos a transformarem a sua saúde, a sua intimidade e a sua energia, assim que pararam de ver o envelhecimento como o fim e começaram a vê-lo como uma mudança. Você merece essa mudança. Você merece sentir novamente. Você merece viver com consciência, força e dignidade, mesmo nos cantos mais privados da sua vida. Porque no final do dia não se trata apenas de evitar erros. Trata-se de reivindicar o poder silencioso que ainda existe dentro de si. E eu prometo, ele ainda está lá. Agora, pegue no que aprendeu, aplique-o com gentileza e lembre-se, os seus melhores anos não ficaram para trás. Estão na forma como escolhe viver este próximo capítulo com cuidado, com sabedoria e com orgulho. Se isto ajudou, não se esqueça de gostar, de se inscrever e de partilhar com outro homem que precise de ouvir isto.